bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou contando para vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de histórias de carros e de loucuras. E hoje um episódio muito especial, para quem conhece histórias, cidades. Essa aqui é Santa Cruz do Sul, a minha terra natal, Rio Grande do Sul. Um orgulho muito grande podendo estar gravando um episódio para vocês e mostrar um pouco da minha cidade, um pouco dos meus amigos aqui, um pouco do autódromo de Santa Cruz do Sul. E vocês estão vendo ali o Calibra na frente dessa igreja, que em 2009, aí há 12 anos atrás, foi o meu casamento com a minha esposa Diane, e o Calibra estava nesse mesmo lugar esperando para levar a noiva embora. Só que naquela época era uma versão de corrida do Calibra, ele tinha literalmente 900 cavalos, era um carro metanol, sem escapamento, um pneu de corrida slick, Santo Antônio, banco Kirked de alumínio. Foi uma história muito legal para quem, alguns de vocês de repente estavam no meu casamento ou conheceram naquela época. Obviamente não tinham mídias sociais ou redes sociais como a gente tem hoje, com certeza eu teria documentado melhor aí. A história que eu mais me lembro é que o fotógrafo foi filmar na hora da saída, que eu dei um two-step a 8.000 RPM, caiu para trás, foi muito engraçada. Mas o que eu vou fazer? Como eu estou tirando férias aqui nesse final de ano com a família, meus filhos e minha esposa, a gente veio para o Brasil passar umas semanas aqui. Eu resolvi fazer um episódio especial sobre Santa Cruz e sobre as relações que eu tenho com as pessoas aqui, os amigos, e especialmente o Racha de Natal, que é um evento de final de ano que muita gente espera aí. Há mais de 15 anos esse evento acontece. Eu orgulhosamente vim para participar com o Calibra e hoje vocês vão acompanhar toda essa história aí. Então pega o chimarrão, prepara na TV aí, espero que vocês curtam essa história aí. Por favor, deixe os comentários também o que vocês estão achando e muito obrigado. E aqui estamos em Santa Cruz. Oi. Pedro, olha quem que chegou. Direto de Porto Alegre. E aí? Isso faz um tempo que eu não vejo, hein? E aí, tudo boa a viagem? Tranquilo. Beleza? Show de bola. Tá aí o bicho. Vamos carregar? eu até por mim eu vinha com ele andando de carro, mas a Diane não achou uma boa ideia vir com a família, todo mundo andando no carro. Eu disse, manda de guincho, vou andar com ele aqui. Daqui a pouco eu vou comentar pra vocês qual que é os planos aqui, que vocês vão acompanhar. Descarregar, guardado aqui, ó. Aqui, ó. Eu viemos visitar a família, essa é a minha mãe, né? Oi. O Lucas tá aprendendo a falar português com a avó, né? Ah, mas legal. Agora vamos dar um tratinho, vamos se divertir um pouco aqui. E aqui, ó, o Max, que trabalha com o Peter, que é parceiro nosso aí de anos aí, que transporta meus carros, né? Já levaram pra São Paulo, Fusca, o Gol, voltou, o Mazda. Tu que levou o Mazda? Foi eu que levei o Mazda. Foi tu que levou? Ah, legal. Isso mesmo. Show. Tá aí. Um abração, pessoal. E tem mais o Caçula agora que tá acompanhando aqui. E eu tava dizendo, e o filho do Max, como é que é o nome dele? O Matheus. Matheus gosta de carro. E aí, Matheus? Beleza? Tu assiste os vídeos? Fala então qual carro que tu mais gosta de todos? Mustang. O Mustang? E o que tu acha legal, diferente no Mustang? Sério, não vê quase nada. É?
Gosta de carro elétrico? Vai ser diferente, né? Legal. Gostou aí de ver o Calibra? Então tá. Obrigado, então. Valeu pelo frete, Matheus. Valeu, doutor. Tudo de bom. Valeu. Tá? Um abraço. Tchau, boa viagem pra vocês. Bom proveito pra vocês. Valeu. Tchau, cara. Tchau. Não quis me emprestar esse dedo aí, né? Então tá. Até, Falou. pessoal. Valeu, meu. Tá? Tchau, tchau. Descarregado o carro aqui agora. Já organizei as outras coisas. Como eu expliquei antes, eu vim passar umas férias em Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal, e eu trouxe o Calibra aqui pra mim poder ficar andando com ele. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar a primeira voltinha na cidade com o Calibra, que eu acho que deve fazer uns... Cara, deve fazer uns mais de 5 anos que eu não ando com esse carro aqui na cidade de Santa Cruz, porque ele inclusive é emplacado em Santa Cruz, né? Eu emplaquei esse carro, imagina, 15, 20 anos atrás, sei lá quanto. Mas esse carro raramente estava em Santa Cruz, porque eu ficava sempre deixava ele em Porto Alegre. Então vai ser uma primeira voltinha do Calibra em Santa Cruz aí depois de muitos anos. Vou numa autopeça que eu costumava ir, vou comprar um óleo, vou procurar algumas coisas aí e vocês vão acompanhar um pouco disso aí. E olha aqui, ó, painel novo, né? Eu já tinha mostrado no outro episódio, toda da Replace Parts BR aqui, que inclusive o Tuyo fez todo o trabalho. E olha o que eles fizeram aqui de surpresa, ó. Rodo mais chimarrão, ó. Foi uma boa surpresa aí. Parei pra olhar e vi isso aí. Aqui, ó, baixei o mapa aqui. O pessoal da FT lá, o Venzon, o Henrique, o Marcos, todos eles trabalham, o Vinícius, trabalham direto no teste dos produtos aqui. Eu só vou dar uma conferidinha aqui, como é que tá esse mapa. Acho que tá tudo bem. Vamos ver quanto é que dá de pressão. 1 kg de pressão. Vamos botar aqui. Vamos botar menos, vamos botar meio quilo de pressão para ver como é que se comporta. Vamos dar uma aliviadinha, ver se tá tudo certo. Vamos ver como é que tá a partida da cruzinha dele. É bonito. Vamos dar uma voltinha, daqui a pouco eu paro aí. Primeira voltinha, já senti as diferenças assim, ó. Eu vou mostrar, eu vou trocar o óleo do carro e vou tentar mostrar embaixo o escapamento novo que foi feito. A gente botou uns abafadores novos aí do meu grande amigo André Becker, que pra quem não conhece é um dos caras precursores aí do turbo no Brasil. É um preparador aí da década de, acho que ele é da década de 80 que ele começou a turbinar carro no Brasil, 90 com certeza, e eu fui conhecer ele na década de 2000, me ensinou muito do que eu sei, já contei um pouco disso aí também, mas é legal repetir porque é um cara que eu devo muito do conhecimento que eu tenho e que eu aprendi, especialmente a base, assim, pra ele, André Becker, grande amigo aí. Inclusive o André foi um cara que me vendeu a Audi RS2, esses dias a gente tava até batendo um papo isso aí, ele me lembrou que ele não se arrepende de ter vendido a Audi RS2 pra mim, mas eu me arrependo de ter vendido, eu devia ter ficado com aquele carro. Mas na época, em 2009, que eu vendi essa RS2, acabou sendo necessário para os negócios e o cara tem que saber separar também quando dá e quando não dá, né? Então, realmente naquela época ela ajudou nesse sentido aí. Hoje eu podia ter ganho mais dinheiro talvez nela, não sei, mas foi o que foi. E outra coisa do Calibra aqui, a gente trocou os pneus, eu vou mostrar os pneus depois ali, o pessoal da Zé Pneus aí, que também é um grande amigo, Lucas aí, da muitos anos, trocaram os pneus aí essa semana que eu não tava no Brasil e deixaram prontinho aqui, botaram os pneus da Nexen. Vou mostrar os pneus depois, cara, o carro já ficou super macio aqui, tá? Cara, dá pra notar como os pneus que eu tinha antes, Yokohama Neova, que são fantásticos, adoro, tenho no Mazda inclusive, são fantásticos, mas tinha 10 anos os pneus, eles não tinham muito desgaste, porque o carro não rodava muito, mas pneu velho não adianta, assim, pneu vence mesmo, né? É uma coisa que algumas pessoas não sabem, acham que o pneu ainda tem garra, que tá bom, mas na verdade o pneu tá vencido, simplesmente fica duro, então não adianta. Às vezes é melhor trocar mais seguido do que daqui a pouco esperar que o pneu dure a vida inteira, né? Não vai. Show. É um tesão. O carro tá muito redondo, tá com os injetores, os 320 libra-hora da FT Injector. E claro que eu uso menos pressão de combustível, dá 3,5 bar inicial
são 5 lugares, na verdade. O Calibra é um dos poucos. A Ferrari e o C8 são 2 lugares, não dá pra sentar a família. Então quando dá pra sentar todo mundo, a gente aproveita pra dar uma voltinha aqui. Bonito, hein? Olha a cidade como tá bonita pro Natal. Aqui tá chegando Natal e Santa Cruz do Sul é uma cidade típica alemã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que bonita assim a decoração. Essa rua aqui é fantástica. Olha as árvores assim, ó. Ela faz um túnel verde, ó. Impressionante a cobertura verde que dá nessas árvores aqui, ó. Muito lindo. O Lucas tá reclamando que não tem TV aqui no carro. Fica velho. Essa praça aqui é muito bonita, ó. Praça da prefeitura. E aqui tem a Avenida Imigrantes, que é um lugar que todo adolescente passava assim de carro, parava de carro. Pra mim, há 20 anos atrás, era o point da cidade. Vai ser legal dar uma voltinha de novo de Calibra na Imigrantes. Esse posto aqui também a gente costumava parar os carros aqui, encontrar o pessoal. Esse aqui era um outro posto que também a gente parava, mas virou uma farmácia agora. E aqui é a Avenida Imigrantes, ó, que era para desfilar com os carros. Na verdade todo mundo parava aqui assim os carros e ficava dando volta, uns ficavam dando volta, uns ficavam parados escutando música. Características de Santa Cruz é as cucas, né? Interior assim, especialmente aqui é a terra da cuca. Não sei se tem outras cidades também que é no Rio Grande do Sul. E aqui eu sempre vinha comprar cuca no final de semana aqui, ó. Legal, o cara anda assim, dá umas memórias assim. Esse carro aqui na verdade foi meu carro por muito tempo aqui em Santa Cruz, andava com ele na cidade e tudo. Depois a gente continua aí, amanhã tem mais. Bom dia, aqui é outro dia já, tá começando a sexta-feira. Vou levar o carro para trocar o óleo do carro. Vamos ver como é que tá a partida frio aqui, ó. Claro que tá, não tá tão frio, né? 24 graus. Ó, borboleta eletrônica é legal, que dá pra botar ela abrir uma posição maior, o carro fica aceleradinho, depois ele desce. Tô indo trocar o óleo, vocês vão ver a oficina que eu vou, acho que tem umas coisinhas legais pra mostrar lá. Falei pra vocês que eu ia vir na casa de um amigo aqui, na verdade não é casa, é a oficina do grande amigo da infância aqui, Mores. E aí, meu? E aí, Tranquilo? Faz tempo, né, meu? É. Eu não tinha vindo aqui na oficina, porque na verdade eu achei legal mostrar, olha só os carros aqui, ó, interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, né? Vem cá, vai me mostrar, ó. Fica envergonhado. Não tô envergonhado, Tu acabou te especializando nos carros antigos, mas Isso, antigo cara. mesmo, né, meu? Antigo mesmo. A gente trabalhava com carros novos, né? Fazia parte de manutenção normal, né? De oficina normal. Mas aí os clientes acabaram pedindo, né? A gente foi indo, foi um, foi dois, e aí o pessoal começou a pedir. E aí só foi. Fazem 7, 8 anos que a gente tá focado nisso aí. E o que tem de diferença, assim, por exemplo, esses carros aqui, tudo original, né? Cara, a ideia, a gente tem que entender primeiro o cliente, né? O que ele quer, o que ele gosta, né? Qual é a ideia do cliente primeiro, né? Então tem gente que gosta de personalizar, tem gente que gosta de original, né?
Então hoje a gente trabalha mais com a originalidade do que com preparação, né? Então E esse aqui é a um... maioria dos carros que estão aqui hoje são originais, né? Sim. Então a preparação é pouco, é leve, né? É um comando, é um escapamento, né? Então esse cara aqui, por exemplo, é um carro que está totalmente original, é uma Ford 29, motor original ainda. Mas... um Ford placa 20... preta, né? Então, Sim. como ela tem placa preta, ela tem motor original, cor original, né? Então tá totalmente Que legal. preservando ela, né? Funcional, tudo perfeito, né? Bah, que legal. E- Isso aqui é cada vez mais raro do cara ver, né? Exatamente. E aqui, Vou mandar o 77, série prata. cara, isso aqui é muito legal. Esse é um série prata. O interior Que? dele não é original porque o cliente não quis. Né? Fez um interior bege. Isso aqui é o Felipe Andrés. O Felipe tem um, eu acho muito legal. Ah, E aqui a gente tem um Opala diplomata. Esse é um 4 cilindros. Aham. Esse vai ser injetado agora no início do ano, turbo Ah, é? injetado. Aí a gente vai procurar uma injeção programada, né, Aí, pra ó. ver se a gente acha alguma coisa. vamos ver se acha. Aí a gente tem uma Kombi, uma Corujinha, 1200, 6 volts. Ah, toda que legal. original também. Essa Kombi é até o estofamento original. Até o estofamento? Caramba. Essa Kombi é do Scott, né? Ah, Tradicional loja do que legal. bastante. Ah, muito legal. Totalmente original. Essa Kombi é muito Ah, olha a lata aqui, a lateral. ela é totalmente original. Só foi pintada, ela não foi Sim. restaurada. Ela só foi pintada porque ele queria esse Sim. tom aí. Aqui a gente tem um Ford 40, também totalmente original, com flat hair. A gente importou algumas coisas com o Felipe até, alternador, alguma coisa de mangueiras, parafusos. A gente mandou vir, né? Lá de fora. Ah, Eu show. fiz essa parte mecânica toda, radiador. Outro Landau. Landau 79, 80, automático. Esse é de um cliente que foi falecido. Aí ele ficou aí com a gente. Lá no canto a gente tem um Dart SE, raríssimo Dart SE também. Esse, Levanta a capa. esse cara aqui a gente está restaurando agora, já veio pra frente. Ah, é? Tá totalmente feito. Tá empoeirado, né? Sim. Tá zeradão, cara. Bah, Totalmente restaurado a parte dianteira. show. Tá, e aí, eu quero ver aquele Ford, se o Ford vai liberar a rampa ali pra gente trocar o óleo Fazer até um passeio pela cidade. do um calibre. tour. Bah. Isso aqui é tipo 6 volts esses carros, é Isso, tudo... então 6 volts, né? Ainda com dínamo, né? Sim. Não tem alternador. A partida dele é no pedal, né? Deixa eu achar aqui. O tanque dele é por gravidade, né? Ele não tem. Ah, é? Aham. Ele não tem bomba de combustível, né? Então o tanque fica aqui em cima. Ah, E o carburador dele, depois eu te mostro, ele é bem curioso. Ele é. sim, tipo abastece a cuba lá praticamente. Isso, só que a sucção é de baixo pra cima, né? Ah. A admissão fica em cima do carburador. Ah, é? O carburador fica embaixo, né? É bem legal. Vamos ver se pega. Ó. Pega! Viu? Funcionou? Avanço de ignição, Ah, tá? Tem avanço de ignição. E aqui a gente tem o controle de marcha lenta. Então em viagens, né? O pessoal podia elevar a marcha lenta aqui em terceira marcha. Ah, e tipo Não um piloto precisava- automático. Exatamente. Não precisava acelerar. imagina, cara. É legal. Deixa eu tirar o calibre lá. Mas olha aí que legal. Convoquei um aqui pra vir me ajudar. Pra quem E aí, pessoal? é cliente da Feoteca, já viu algum vídeo, alguma lasanha, alguma coisa, ou já precisou de ajuda, talvez conheça esse cara aqui, o Diego Venzon, também, né? Grande amigo, natural de Santa Cruz e Aproveitando o home office, né? Ah. Já tô aqui pro racha de Natal. já veio aí. Já vim antes, vim um pouquinho antes. Já dá pra trabalhar daqui, então a gente É. já tem essa facilidade, né? E o Venzon, na verdade, é amigo da infância, assim, depois Sim. acabou vindo trabalhar na Feoteca, né? Bastante tempo já, né? É, porque na verdade tu começou com informática e aí acabou instalando, virando túnel. Eu comecei eu trabalhei com informática a vida inteira. Né? Sim. E aí por causa do Andrés, que é um amigo, Sim. outro amigo nosso em comum, eu conhecia a Feotec, né? E aí comecei aquela época, comecei a brincar, ele pedia ajuda, tipo, vem aqui,
vamos dar uma volta com o meu carro, tu vai mexendo ali, comecei a aprender, comecei a gostar e dali pra frente... E na verdade a gente acabou interagindo muito assim em desenvolvimento, né? Sim. Tipo assim, todas as funções, né, que a gente foi desenvolvendo, muitas delas tu participou. Muita beta testei antes de vir trabalhar na empresa. E aí um dia foi que você nem lembra como é que foi? É que eu tava morando em Curitiba, né? A minha esposa tava trabalhando lá, eu fui morar com ela e aí a gente decidiu que a gente tava com vontade de voltar pro Rio Grande do Sul. E aí apareceu a oportunidade e eu até tinha comentado com ela. Eu acho que alguém me falou, o Venzon vai voltar. Sérgio. Eu disse, cara, e aí vamos tentar fazer isso funcionar. E aí acabou dando certo. Deu bem certo, né? E eu comentava com ela, tipo, a empresa que ela trabalha é na esquina com a Avenida Bahia, que é a rua da Feutec, né? E eu falava pra ela, de repente a gente voltar pro Rio Grande do Sul, tu vai trabalhar ali, eu ligo pro antes, a gente vê se tem uma vaga, né? E acabou que foi o contrário, né? Eu consegui a vaga ali pra vir trabalhar e eu tive que trazer ela de arrasto pra vir pra Porto Alegre. Mas deu certo, show de bola. Show. Bom. E o Venzon tem um A3 aí. Já teve vídeo no canal, né? Tem 2 vídeos dele no canal e tem um terceiro meio pronto. No canal da Feutec Brasil, né? Dê uma olhada lá. Vou deixar o link aí na descrição, vocês vão ver as encrencas que ele faz. Inclusive, vários desenvolvimentos aí é na mão dele aí, ó. Testamos muito o Westgate nesse Calibra, já mudei alguma passagem da mão. Até eu pedi uma mão pra ele aqui, porque na verdade, pro racha aqui eu tenho que fazer funcionar o sensor de velocidade de roda. E não dá pra ir só no pé, tem que ter um controlezinho de tração. E aí a gente veio aqui na oficina do Moro e vamos aproveitar trocar o óleo e tentar olhar esse sensor de velocidade já, que não tá pegando. Como é que é aqueles que analisam o óleo pelo filete. Ó, começavam a dar uma olhada no carro aqui, ó. Intercooler, ó. Esse para-choque aqui não sei, eu já falei num outro vídeo, eu acho. Mas o para-choque ele é de fibra, ó. E eu aumentei ele 8 centímetros, não lembro direitinho. Originalmente esse buraco aqui é bem menor, é só até aqui assim, ó. Eu aumentei tipo esse tamanho, na verdade a gente fez uma forma de fibra, aumentou ele e adicionou. Ó, já pintei umas 1000 vezes para-choque, mas sempre tem um arranhado novo. O câmbio aqui, ó, é o GM 6 marchas do Cruze, que é o M32, ó. Tem os números aqui, ó. Retorno de óleo da turbina, que eu tenho uma bombinha de retorno de óleo, porque a turbina é muito baixa, ó. A turbina tá aqui, ó. E aí o retorno eu tenho que ligar numa bomba que tá aqui, ó. Isso é tipo uma bomba de combustível, mas é uma bomba especial para óleo, que é da tampa de válvula dos Audi, se eu não me engano, comprei na Austrália muitos anos atrás. E aqui o turbo tem a pressurização, vai pro intercooler. Intercooler frontal sai daqui e vai pra admissão, né? E escapamento aqui é o downpipe aqui 3 polegadas, que dá uma pegadinha na fita. A sonda tá aqui. Ele tem mais 4 sondas no coletor, né? Então mede por cilindro. Aí tem um flexível grande aqui. E aqui que a gente trocou essa semana, ó. Fez o desabafador aqui que a gente colocou do André Becker, que ele faz customizado esse desabafador. É realmente assim, feito manual, um capricho absurdo, ó. Olha a solda aqui, ó. Ô André, tem que melhorar na solda um pouquinho, ó. Não tá perfeito, ó. Tô brincando, tá perfeito, sim. E um outro abafador aqui, então. São só 2 abafadores, ó. Os 2 de 3 polegadas direto, mas na verdade tem o abafador, isso aí já é o suficiente pra pegar. Aqui tem um filtro de combustível. Tenho 2 ou 3 bombas Valbro dentro do tanque, nem me lembro qual que é. Se é 2 ou 3. As linhas de combustível. E liga ali. O sensor de velocidade, que é o que a gente tem que olhar, ó. Ah, tá aqui, ó. Ele até tá ligado, certo. Até tá fixo ali, ó. Mas por alguma razão não tá pegando bem. E a roda traseira, deixa eu ver. A roda traseira tá aqui, ó. O sensor tá aqui, ó. E o outro não tem, ó. Na verdade tá só uma roda traseira e uma dianteira. Deixa eu mostrar aqui o que eu falei ontem, mano, ou no vídeo anterior. Ó, ponteiro de escapamento aqui, ó. E os pneus, ó. Na verdade o pneu que entra aqui é esse 225 4018, ó. Vamos ver como é que ele se comporta. Só de ser novo já funciona um monte. Aqui o motor. Eu respiro como é que tá. Aqui eu tenho um respiro de óleo, um respiro com um acumulador aqui, se
Se jogar óleo pra fora, ele fica aqui, na verdade. E aí com isso os respiros não estão ligados no motor, né? Isso é uma coisa que normalmente se faz. Vasquete eletrônica. As 4 sondas por cilindro, ó. Os 4 injetor 320. Filtrinho de ar. Botando óleo. E aí? Esse motor é guerreiro. Quantos passados de dinamão tem esse motor aí? Tem mais de 100 fácil, né? 100, né? Two-step uns... Two-step, muitos. A única coisa é que a gente não se passa na pressão, né? A gente bota ali 1,5 kg, 1,8 kg já foi, gira 7.000, né? Mas com 1,8 kg tem... Não é que não tava girando, né? É que não tá girando, a potência acaba tipo 400 cavalos assim, a 7.000 RPM, tá começando a crescer. É, uma coisa que a gente tava falando aqui, na verdade, na pista nós vamos botar um controle de tração ativo, vamos botar... Vamos tirar o limitador de rotação e botar 2,5 kg, ver o que acontece. Não, botar, na verdade assim, ó, eu não sei quanto vai girar, eu gosto, por exemplo, de girar no sentimento, assim. Às vezes o cara troca a marcha antes, troca a marcha depois, então vamos botar um limitador nos 9.000 e girar o que for. Provavelmente vai sentir ali nos 8.000 e pouco. E quando sentir que ele quis amarrar, troca. É. Dá pra ver no log também, a hora que parou de crescer. Ontem eu andei também, botei a pressão 0, 15 bar assim na coisa, ele embaixo a rotação ele regula certinho. Não, que tá? legal. Fica na pinha assim, ó. Show, vamos ver. Quem nunca empurrou uma vareta pra fora, ó, que joga a primeira pedra, ó. Aqui a gente tem que botar uma mola pra segurar a vareta aí. Mas funciona, ó. Então tem que ter um alicate próprio pra isso. E é quente esse negócio aí. Mas tem uns carros que o cara olha o nível de óleo ligado e uns carros que olha desligado, né? Os carros com bomba de óleo externo, acho que é tudo óleo ligado, né? Uma vez eu peguei na Ferrari, a gente olhou o nível de óleo com o motor desligado, né? E vai óleo, foi uns 10 litros de óleo. Quando eu liguei no dinamômetro, tem o primeiro vídeo de dinamômetro dela aspirada, assim, começou a fumar e fumava. A gente apavorado, o motor estava estragado, e quando veio tinha uns 5 litros de óleo a mais. Porque é bomba de óleo externo, e aí ele drena tudo pro cárter e tu tá medindo, na verdade, tu mede no reservatório. 1 litro a mais aí, cara. 1 litrinho a mais. Vamos lá. Eu tenho uma reunião agora. Tu vai ter que fazer a missão, então, de resolver o sensor de velocidade de roda. O que mais? O óleo já está trocado e lavar o carro. Levar no Guietix lá para dar uma lavadinha. Vamos dar uma lavada. E depois a gente segue aí. E eu vou andar de Audi Turbo então. Vai devagar, né? Devagar. É forte, né? O Audi dele é o Não seguinte. tá acostumado. O Audi é um A3 daqueles que ano é? Ele é um 2004. Tá aqui o Audi. Tá na frente. Vou mostrar o Audi. Só tá sujo. O Audi. Aí é legal porque a gente fica olhando os logs em conjunto, aí ele dá uma andada, testa uma coisa, me manda, e assim a gente vai indo. A gente desenvolveu o controle de tração, não, a CAN, no meu Audi, temperatura, a gente levantou as velocidades de roda. E aí um dia começou a andar com umas pressão, começou a se emocionar, Turbina maior. E a linha original, daqui a pouco, o que aconteceu? Ele jogou a biela pra fora ou ele... Não, ele entortou só 3. Entortou só 3, tá bom. Uma deu uma volta dentro do motor. E olha só, o embleminha aqui. E é do dia a dia, né? Sim, é o carro... Eu venho de Porto Alegre com ele e a cada 15, 20 dias eu venho pra cá. Tanto que olhar na frente lá tá... Rodinha de S3. Abre o motor aí. Ó, aqui é a comprovação que é de estrada, ó. E aqui é uma parte que eu acho muito legal, que eu sempre quis manter, tudo original. Sim, cara, olha... Tu olha e não vê nada, só vê o EGT lá. E falta na mangueirinha aqui. E aqui eu tirei o MAF. E que ele fecha essa mangueira aqui. Eu não consegui fazer tem que fazer um inlet rígido, porque ele fecha essa mangueira quando dá pressão. E tudo originalzinho, todas as mangueiras tem um flex full. Né? Inclusive ele tá gasolina agora. Tá gasolina? Só pelo flex. Legal. Tem pressão de combustível, tem pressão de óleo. A turbininha maior? A turbina maior, ela é dentro da original, só que ela é uma 5044. Um EGT4. Esse aqui é o motor que tem que baixar o motor para trocar os EGT? Eu tenho que baixar o motor para trocar os EGT. Não consegue chegar. Tem um intercooler frontal também. Tem comando do aspirado, 1009, taxa, polido virabrequim forjada. E quanto deu de HP mesmo? Ele com 0,8 deu 240. E aí eu consegui fazer ele vir bastante pressão de baixa.
que ele deu mais de 40 kg de torque, mas de alta ele falhou porque ele embuchou no inlet e no escape. E eu tenho que fazer agora o resto do escape e fazer o inlet para conseguir, porque ele não tinha para onde puxar e onde botar para fora. E ele não empurrou para fora. Ah, mas é legal. Esse carro aqui é a nova sensação, assim, eu digo... É que tipo assim, é um AP. Sim. Tanto que eu uso biela, pistão de AP, polido, virabrequinha de AP. Muda o cabeçote, que é o 20 válvula, mas também hoje tu acha, porque é tudo igual, da aspirada é igual. E é turbo de fábrica, é legalizado, é fácil de mexer, é fácil de colocar uma Feutec hoje, né? Não tem segredo, o carro a gente, tipo, desmistificou tudo, né? Não tem, é muito fácil. Agora é o seguinte, mas eu vou dar uma volta e vou ver se é tudo isso mesmo aí. Então, eu falei pra ele que eu queria dar uma volta no Ford aqui, ó. Deixa eu ver de fora aqui, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Quero ver que isso aí chama atenção. Vai abanar bastante, cara. Olha só, cara, que legal. Mas pô, né, um carro... Quantos anos tem? Quase 100 anos, né? Olha, 29, então ele tá com 92. Mas todos eles são de 20... Não, eles têm, pode ter vários anos, né? Sim, são vários anos. Esse aqui é especificamente o Ford 29, Cinto. é o mais famoso dele, sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito aqui, ó. O arranque dele lá, no pedal lá, ó. Aí em cima tá a partida, ele é com vareta, né? O varão vai direto no positivo do motor de partida lá. Isso não tem que quebrar o fio. Buzina. Sim. Cara, esse espaço atrás é grande até. Levei muita noiva já. Ah, é? Cap, faz todo um cenário. Todo um cenário, tá? Até porque o dia delas, né? O cara tem que fazer e ficar importante. A minha, no meu casamento, o carro que a gente foi a Audi RS2. Que eu tinha. Aquela vermelha. Sim, aqui na catedral ali. Foi legal, ela chegou de Audi RS2 e foi embora de Calibra. Que downgrade, né? Situação. Isso é parte do gosto pessoal, né? Aí, ó. Mas anda normal assim. Bem. Ele tem sincronizado ou não? Não. E aí tem que fazer no giro. Exatamente. Sim, essa é uma grande diferença, né? Exatamente. Tudo é no tempo. Tudo é no tempo. Tem que a marcha, arranha. Tem que dar uma arranhadinha agora de terceira. Mas é tudo assim, tudo é no tempo. Que especificação tem esse motor mais ou menos? Cara, isso é um 4 cilindros original, mas eu não sei a cilindrada dele. E parece ser grande, né? Não. Ele deve girar em torno de 2.000 cilindradas, com certeza. Com certeza. Mas eles... Pro Brasil veio uma coisa, eu mandei vir freio de fora, chegou aqui não era nada do que era, a gente pegou pelo modelo, pelo chassi, no fim a gente conseguiu usar só os patins e os tambores, então... Esse carro aqui ele já era bom assim ou ele foi totalmente restaurado? Foi totalmente restaurado. Tava abandonado? Ele era um carro muito bom, assim, ele era das fumageiras aqui da cidade, né? Ah, ele é da Santa Cruz mesmo. Santa Cruz, ele era das fumageiras, e aí um cliente nosso que era funcionário de fumageira, né, há muitos anos, ele teve a oportunidade de comprar, e esses carros eram restaurados dentro das fumageiras, e aí tem uma história curiosa, eles eram exportados dentro dos containers de fumo dos Estados Unidos. As fumageiras daqui, né, o pessoal, os americanos vinham pra cá pra trabalhar, viam os carros, mandavam desmontar, colocavam dentro dos containers atrás dos fardos de fumo, e esses carros voltavam para os Estados Unidos através dos fardos de fumo, sem pagar imposto, nada. Assim, tava lá, exatamente. Então muitos carros brasileiros foram pra lá, né? De volta, né? O que é aquela mira lá, será? Aquilo ali é um sensor de temperatura. Ah, tá brincando. Exatamente. Ele mostra a temperatura do radiador lá. A temperatura do radiador, só que ele não tá funcional. Eu não achei isso. É tipo um mercúrio assim? Exatamente. É um mercúrio que... É uma coluna de mercúrio ali. Ele tinha um no Mercado Livre esse tempo pra vender, e eu comprei bala, não comprei, sumiu. Aí agora provavelmente só importando, né? Mas é um carro muito gostoso de andar. Sim. Aqui a gente tem a volta de ignição, a mão esquerda, atrás de ignição, ó. Chegar atrasar. E aqui a gente tem um controle de rotação. Sim. Você pode aumentar lento, diminuir lento, precisa acelerar, vai no piloto automático. Mas é muito legal, cara.
descer aqui, nesse... Eu não preciso descer, né? Ah, tu abre aqui, Abre aqui. mas pra abastecer, pro cara pingar fora aqui, é um então, cuidado. terror e pânico, né? Sobe na soleira aqui, né? Sim. E ele não tem bomba de combustível, né? Por gravidade. O tanque fica na parte de cima, né? Então o carburador tá embaixo da admissão. Depois a gente abre lá pra dar uma olhada. Olha os caras filmando ali, ó. Muito legal, primeira experiência do Ford 29 aí. Legal, vamos continuar o calibre ali. Enquanto isso aqui, ó, chegamos aqui, já tirou a roda. Essa roda aqui é leve, né? Muito leve. Essa roda, um monte de gente me pergunta que roda é, ó. Deixa eu mostrar uma Brayton. Não sei se onde é que ela é fabricada, ó. No modelo é Race GT-SR, ó, é uma 18x7 e ela é feita para Mini Cooper. Foi muita sorte essa roda aí. Cara, eu acho que faz mais de 10 anos, ou uns 10 anos, não sei, perco o tempo. Mas eu tava procurando uma roda de qualidade, não achava. E aí tentei todas as lojas de Porto Alegre, de São Paulo na época, assim, aí eu já tinha desistido de conseguir uma roda 4 furos e ia mudar o carro para 5 furos, porque aí tem mais opção de roda na época, especialmente. E aí eu falei com o Lucas da Zé Pneus, que é uma loja, um amigão nosso, e ele me ligou e disse, cara, não achei nenhuma roda boa de 5 furos, mas tem uma que não te serve aqui, que ela é 4 furos. Então, como assim 4 furos? Não, tá 7 anos parada aqui no estoque, não vende, é uma roda muito estranha, e não te serviria. Não, mas 4 furos me serve. Aí fui ver a roda e era perfeita. O offset dela é bem pra dentro, até eu me lembro, se tem um offset aqui. Aqui, ó, offset 40, ó. É difícil achar uma roda offset 40, 4x100, ó, 18x7. E ficou bem certinho no calibre, assim. O que tá aí? Tá cheio de água aqui, sensor de velocidade aqui, ó. Aqui o pino tá quebrado, não sei se eu consegui pegar, vou botar na luz, o pino tá quebrado. Ah, o pino tá quebrado, ó. E esse sensor aqui... Eu vou pegar agora pelo part number dele, Vamos ter que achar. Vou achar aqui o que é. Eu vou trocar. Esse aqui é o sensor de fase de alguma coisa. Mas também dá pra botar outro, né? Qualquer RAW aqui dá. Por isso que tava então, ó, o pino quebrado aqui dentro, ó. Não tava pegando velocidade de roda dianteira. E a gente usa o disco do ABS original aqui, ó. Não é do ABS original, esse aqui foi usinado nesse eixo, que é um eixo maior, ó. Suspensão aqui do Beto Paraná, um grande amigo Porto Alegre também, sempre fez meus carros. Agora a gente botou o Tui botou umas proteções aqui, ó, dá pra ver, ó. E aqui também pra não entrar água pra dentro. Aqui, ó, ele tá sem as borrachinhas, ó. Aí entra água pra dentro. Ó. Isso é uma coisa, ó, às vezes o cara não tem ou esquece, mas é muito importante botar a borrachinha, ó, nesse lado, ó, na hora de crimpar, pra justamente não entrar água, ainda mais aqui na roda, né? É sagrado PS10. Sim. O PS10 parou de funcionar aqui, cara, PS10 não estraga. É. Aí tu vai ver, tá com... A borrachinha, né? Tá com um zinab dentro, assim. Tá, Bom, vamos ver que sensor a gente vai arrumar. É o seguinte, dá a chave do áudio, vamos confiscar o áudio, tu fica de calibre. Acho que é uma troca justa, né? Uma boa troca. Troca justa aí. Cuidado. Tá bom? Cuida também aí. Pode deixar. Agora, vamos aqui, ó, vamos dar uma volta de áudio, ó. E aí é o seguinte, ó, o cara já deixa o crachá aqui pra... Se chegar assim, ó, na polícia, o cara já mostra o crachá aqui, ó, pelo jeito. Ó. Autoridade máxima esse crachá aí. Se tu entra em qualquer lugar que a Fueltec seja liberada. Show. Tá aí, vamos ver. Valeu. Dá uma voltinha de áudio. Olha ali, ó, telinha inicial. Vamos ver se tá tão bem acertado assim mesmo como ali. Ó, pegou fácil. Fala muito, né? Tem vários do FT lá que tem esses áudio A3 e tanto que a gente desenvolveu todas as funções aí de comunicação CAN da FT, né? Porque aí a FT aqui ela lê alguns parâmetros da original, ó. Deixa eu ver se ele tem aqui fácil. Ó. Então aqui, ó, na CAN, ele tem aqui, ó, temperatura do motor, não sei se vai dar pra ver, ó, temperatura do motor, ar-condicionado. Vamos ver se liga agora, ó. Ar-condicionado, velocidade de roda dianteira esquerda, dianteira direita, traseira e botão do freio. Ah, e o sinal de freio aqui, ó. Então pisa no freio, ele liga o ar-condicionado, ó. E as velocidades, ele é certinho, ó. E aí o cara não precisa botar o sensor de velocidade de roda, de instalar, que nem a gente tá fazendo no Calibra, né? Que tem que ligar cada sensor que tu pega via CAN do sistema original. Isso aqui dá uma facilitada.
fantástico, assim, o pacote que ele entrega, né? Gosto mais ainda do S3, ainda por ser tração integral, né? Se for pensar, é um dos carros, assim, que acho que vai valorizar drasticamente agora, né? Sempre tem aquela história, assim, um carro, ele baixa de valor, daqui a pouco ele começa, quando ele fica, ele despenca de valor quando é zero, né? Depois de zero ele vai despencando até ele ficar, ele é brega, eu não digo brega, mas ele não tem muito interesse. E aí daqui a pouco ele começa a virar um carro apreciado, assim, né? E aí quando vira apreciado começa a disparar valor. E agora, na verdade, os carros da década de 90 são os que dispararam de valor, né? E então os próximos a disparar de valor com certeza são os carros da década de 2000, né? E depois, consequentemente, 2010 e assim por diante. Então é legal ficar de olho nessas tendências aí de mercado. Dá uma empurradinha assim. Cara, mas é bem acertadinho. É legal ver o funcionamento de um carro assim que troca, né? Digamos assim, tem uma Feutec, uma injeção totalmente diferente da original, controlando e acertando o carro, deixar o carro em funcionamento tão bom. Orgulho saber que tem um produto que a gente desenvolveu, né? Fazendo isso aí. Show. Então tá, vamos dar um segmento aí, daqui a pouco a gente continua em outra missão aí. Cheguei pra pegar o calibre, ó. E aí, até pra minha surpresa, o lugar que eu vinha lavar meus carros assim há 20 anos atrás, era uma lavagem antes do Ronaldo, que era o cara que lavava os carros. Eu morava meio que por essa região. E agora, na verdade, é um outro amigo, ó. O Gui Etz, que é um amigão aí da adolescência aí, né? E agora tá aí, com a lavagem aí. Tamo aí. Show de bola. E tu também faz outras coisas, né? Toca, né? Sim, sou DJ também. Tocando na Nights Club. É legal, né, meu? E aí chama um primo do Calibre ali, né? Ó. Tava olhando aqui, ó. Perguntei já quanto é que é. Só que é o seguinte, ó. A fundada traseira assim vale menos já, né? O GSzinho. Eu tive um Vectra GSI desse, o meu era vermelho. Até, obviamente, a culpa de eu entrar pros GM, assim, foi justamente o meu Vectra GSI, né? Me prendi bastante com aquele. E o Calibre tá aí, ó, limpinho agora, hein? Zeradinho. E resolvido o sensor de roda, o fio quebrado também, né? E o sensor. Agora é só pressão, controle ativo. Vamos ver. Show, limpinho agora. Agora tá pronto pro racha. Vamos ver como é que a gente vai andar lá. Vamos ver se vão tomar muito pau ou não. Vai ser divertido. Show de bola. E aí, pode até me chamar de supersticioso, mas depois que o motor do C8 lá, que eu botei aquele aditivo da Liqui Moly lá, que era um bisulfete de... Não tô nem fazendo propaganda, só tô dizendo que eu botei aquele aditivo e o motor girou a bronzina, virou 909089 e andei depois na rua ainda e não jogou uma biela pra fora. Eu acho que eu vou botar isso aí em todos os carros. Acabei de pegar um aqui no Santa Cruz, aqui numa oficina aqui, bem simplesinha, bem legal assim. E vamos botar aqui, espero não derramar nada. Até porque o Calibre, ele sempre teve problema de pressão de óleo. Eu já troquei a bomba desse carro umas 2 vezes tentando achar uma bomba que dê mais pressão de óleo. E nada dá muita pressão de óleo assim. Ele ainda tem só uns 3 kg e pouco de alto. Então, lubrificação sempre é bom. Vamos lá. Andando aqui, tá um calorzão hoje. Hoje já tá, sei lá, 20 e poucos graus, a 30 talvez. E o ar-condicionado tem seu valor aí. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que os caras tem que ter carro preparado, mas tem que ter ar-condicionado também, senão não dá certo. Tá funcionando bonitinho o ar-condicionado do Calibre aí. Até vou te falar, não é fácil esses carros velhos deixar funcionando todas essas coisas. A gente até trocou o compressor, botou um diferente, tem um monte de missão aqui. Tá funcionando direitinho aí. Alex aí, o Alex Wagner que cuida aí, preparou todo o carro aí ultimamente. Todas as manutenções, as coisas assim, fez um bom trabalho aí. O Fernando Bitsky também, né, que faz toda a parte aí de elétrica. E agora eu tô vindo aqui em Santa Cruz, o lugar que eu vim pra buscar esse aditivo é perto aqui de uma oficina bem importante pra nós aqui, que é do Fábio Viana, que foi... Eu mesmo tenho dúvidas às vezes quem é que foram os primeiros carros, mas sem dúvida ele foi um dos primeiros carros que teve Feutec, que a gente botou, a gente desenvolveu. O cadete dele, inclusive, ele tinha um cadete preto, que até acho que é de um cliente agora, que foi um carro que a gente colocou literalmente a primeira Race Pro, assim, aí completa. O carro andou, sei lá, 20 anos assim. Então, chegar meio de surpresa, vamos ver se ele tá na oficina aí. Tomara que esteja. Cheguei na oficina, ele tinha se mudado de lugar, chamei ele aqui. Tô chegando na oficina nova aí, vamos ver onde é que é. Olha aqui, ó, cheguei, ó, grande amigo Viana, Fábio Viana.
Esses caras aí... Pô, que visita legal, cara. Devo muito aí, né? Eu te lembro da época do Cadete aí, né? O Cadete que eu tava falando. Pena que o Cadete não tá aqui pra te mostrar. Mas eu ia dizer, tu tem estão fazendo outro. Tá aqui perto, tá aqui perto. Aquele Cadete, eu acho que foi eu perdi as contas também, mas eu acho que foi o primeiro carro a usar uma Race Pro completa, né? Que a gente testou, né? Acho que foi. E tinha o... Você te lembra? Eu vou contar uma coisa aqui, ó. Pera aí. Eu acho que... Não, pode contar, tô brincando. Não. Eu acho que foi a primeira Fulltech que eu conseguia pifar o barulhinho. Pip, pip, de tanto que eu mexi nela, ela ficou rouca. Acho que uns 15 anos depois tu me chamou e perguntou: dá pra atualizar, dá pra arrumar isso? Não, foi pra lá pra botar um fiozinho rota pra fora, lembra de escolher a informação ali. Tem uma história aí, meu. Sim, vamos, muita, cara. Esse cara aqui é o cara dos Chevette, né? Tinha muito. Olha, Você ficou pronto antes. Tá sujo porque... Motorzão de Chevette. Tava... Esse motor era nosso. Esse é o teu? Esse é o meu, e aí, beleza? Ele era carburado esse carro. Esse coletor, cara, tu que me passou as medidas pra nós meter lá dentro da válvula. Eu tenho até hoje anotado ali o papel. Tá amarelo ainda. Que legal. Andei agora há pouco com ele, daí tava contaminado o óleo, eu não vi. Ele tava sem a cumbuca e melecou óleo, tudo. Melecou tudo. Show. E esse aqui tem uma 250 aqui. É uma 250 pra nós andar amanhã. Aí, ó. Olha aí, show. Bom e velho guerreiro, agora a gente né? vai começar a limpar o carro, tá tudo sujo. E aí, meu? 20 anos depois, hein? Que legal que tu tá aqui, cara. Eu falei, eu não vou ligar pra esse cara vir aqui, ele vai aparecer aí. A pior é o seguinte, eu até vou tentar passar em maioria dos amigos aqui, mas vai ser foda, não. Mas de mim tu não ia esquecer, né? Não fiquem chateados aí, você não tá conseguindo mas é que é muita gente, né? Aí, eu 20 anos eu vivi aqui, né? Então. Olha lá, ó. Olha lá o banner. Aí, ó. Show. E o Rondinha tá forte. O Rondinha deu um probleminha esses dias, cara. Explodiu a embreagem lá, ó, quebrou tudo, a capa seca. Putz. Mas agora eu refiz ela e montei a embreagem. Só que eu fiz uma cagada. Porque eu montei, o cara, baixa renda, né? Eu instalei uma embreagem de AP que eu tinha nova aqui. Só que a embreagem que eu usava aí era de 1.200. E a embreagem que eu botei agora é de 800. Eu me esqueci. Sim. Então eu vou botar agora no chão, chamei o guincho, vou montar os semi-eixos aí agora. E vou ir num lugar e vamos dar uma pegada. Se patinar, eu vou trocar o platô. Aí, pra amanhã pro racha ainda. Mas ele virou 7.0 baixinho, quando quebrou, eu passei 30 metros no embalo. E saiu de 1.603. Show. E o seguinte como é que é o nome do rapaz lá que trabalha contigo, que me ajudou no controle lá? O Ronaldo? Ronaldo é craque. 1,4 kg de pressão. Saiu um 603 nessa pegada, que daí ia entrar no 6.8 ali. Sim. Daí quebrou de terceiro. Faz parte. Mas faz parte. E é legal assim, o Honda no Brasil não é comum, né? Olha, e ainda que eu fiz. VTI, né? Porque esse é um VTI, né? É um VTI, é todo original. Pistão 81, Iseco, Biela Manley, tudo original. Tudo certo. Virabrequim Standard 93. Que deu uma cortadinha aqui. Olha aqui. Olha aí por baixo aí. Aí, ó. Estilo só. Aí, nem tampa do porta-mala tem ou não? Não. Tá guardado, mas tem. Estilo argentino, rodinha roubadinha pra trás aqui. Rodinha, pneu de moto. É isso aí, meu. Show de bola. Chuta de quem era essas Weld aqui. Essa Weld tem história. Do Santa Matilde. Santa Matilde. Exatamente, ganhei do Leandro essas mesmo? Claro. Lá em Foz ele me deu de presente. E as grades dela eu tenho até hoje, vou mandar fazer um quadro e voltar aqui. Sim, a Santa Matilde do Leandro Paz, que era feita pelo Becker, depois foi pela Portec. Esse carro é o carro mais icônico de Santa Cruz, assim, na nossa... Lembra que tinha um quadrijet ao contrário, na boca da turbina? Não, aquele carro marcou nossa adolescência. Quem olhava para aquela turbina, aquele quadrijet, não entendia nada, né? Naquela época, né? Show, deixa eu bater um papo com ele aqui, depois a gente continua aí o episódio. Sábado de manhã aqui, na verdade sábado de tarde, preparando para ir pro racha lá de Natal aqui em Santa Cruz do Sul. Esse aqui, para quem já viu nos meus vídeos, é o meu filho, Pedro. Oi. O mais velho, tá com 10 anos agora. E o que eu tava fazendo era acertando o mapa para ir pro evento, né? E aí eu comecei as coisas que eu fiz assim, ó, eu botei a curva de boost controller, por exemplo, não posso deixar. Ó, eu botei o limitador de rotação, 9.000 RPM, não sei quanto é que o carro vai gostar de girar. Controle de tração ativa, ativei ele aqui, ó, 3.500 RPM para sair de baixo, assim, logo que o carro sair, e depois ele vai atrasar 15 graus de ponto, cortar 50% de ignição no máximo, e aqui quanto 7% de slip, ou de percentual de diferença de roda em alta. Ativei o Pops and Bangs aqui para ver como é que fica, vamos ver. E a wastegate eletrônica aqui,
também estava fazendo um mapa que eu fiz uma tabela por velocidade aqui, que ele vai dar 1,1 bar para sair e vai acabar com 2 bar ali em 80 km por hora, por exemplo, e dali em diante continua igual. Aí ajeitei outras coisas, aí eu tava vendo as saídas de... Nesse carro eu tenho 4 sondas e 4 pirômetros, e a quinta sonda também, e aí eu vi que as sondas estavam tudo meio viradas, e aí eu acertei isso aí antes sozinho, só que agora eu preciso de um assistente aqui para ver se os injetores estão no lugar certo, para ver se cada cilindro está no lugar certo. Então assim, ó, vai ali na frente, ó. Cuida que aqui pode estar quente, ó. Isso aqui, você está vendo os injetores vermelhos aqui, ó? Bota a mão neles aqui, ó. Bota a mão nesse aqui, ó, tá? Não, nele assim, ó. Dentro aqui, ó, pra eu... e aí mas bota nesse aqui. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4. E eu vou clicar eles e tu me diz qual que tu sente batendo. Se é 1, 2, 3 ou 4. Entendeu? Porque eu quero ver se os injetores estão no lugar certo. Porque daqui a pouco eu tô mexendo no combustível no lugar errado, né? Aí não dá muito certo. Então aqui, ó. Vamos ler o mapa. Liga a chave. Não sentiu nada ainda, né? Não. Tá. Qual que é? Mas vê se não é o 2. Bota nos outros assim pra te ver. Tá. Tem certeza que é 1? Eu consigo fazer um pouquinho. Tem certeza que é o 1? Calma, faz de novo. Sim, é 1. Com certeza? Sim. Tá, e agora? Calma, faz de novo. 2. Certeza? Sim. Tá. E agora? Faz. 3. Tá. E agora? 4. Com certeza, então. Uhum. Tá. Então tá, na verdade os injetores estão no lugar certo, os EGT que estão virados. Então depois eu ligo o carro e eu jogo um pouco de combustível a mais no cilindro, jogo um pouco de combustível a menos no cilindro e vejo qual que é o EGT de cada um. Eu consigo ver. É mais naquele, mas eu consigo quando tá mexendo, vai ir aqui, daí eu só pode um pouquinho no outros. Tu sente direitinho? Sim. Eu fiz nos 2, daí quando tá fazendo o primeiro é mais no 1, mas quando tá fazendo assim, isso vai pra lá, então um pouquinho de 2. E pra quem às vezes pergunta assim, vamos falar dos teus irmãos aí, o Eduardo não consegue, a gente tá aqui no Brasil e o Eduardo não tá conseguindo falar português, né? Eles entendem, o Eduardo entende, o Lucas entende, que é o mais novinho, mas os dois não estão conseguindo falar nada. Tu ainda consegue falar um pouquinho? Sim, eu consigo falar português. Mas como mudou, né? Mudou a cabeça. O Pedro, pra ter uma ideia, foi para os Estados Unidos com 5 anos, né? Agora tu tem 10. 5. E conta um pouco como é que é a escola lá. Tu vai de ônibus? Tá, a gente que nem acorda, que nem 6, daí a gente vai no ônibus, daí a gente chega na escola 7, daí a gente faz a escola, daí a gente sai nas 2:30. E chega em casa. Mas o que é o almoço na escola normalmente? Almoço que nem é diferente todo dia, que nem, mas é um... O que tu mais gosta? Pizza. Pizza? É o melhor, mas ainda tem um pouco. E tu gostou da comida aqui no Brasil? Sim. Eu prefiro comida do Brasil. É bom, né? Uhum. O Pedro vai começar a me ajudar nos vídeos aqui, vamos ver se vai ganhar uma mesada extra aí pra ser meu assistente. Especialmente aqui em Santa Cruz, lá nos Estados Unidos também, né? Uhum. Tá. E dos carros, deixa eu te perguntar, todo mundo pergunta qual carro tu gosta mais dos meus. Eu gosto mais do Tesla, porque toda vez que a gente tá indo, o pai só daí tu nunca sabe quando ele vai fazer. E os outros não? Eu também gosto do Corvette, porque é bem rápido e é legal. Uhum. E o Dudu gosta mais de qual? Eu acho que ele gosta de Corvette, porque tem World Record. Legal. E aqui o Calibur, tu te lembrava dele ou não? Sim, eu lembro. Tu tem um amarelo, né? O amarelo é o Mazda. É o Mazda. O Mazda tá todo desmontado. Sim. Então tá, vamos lá. Daqui a pouquinho tô indo pro racha aí, vamos ver como é que vai ser. Indo agora aqui pro autódromo. Tô passando aqui no Distrito Industrial de Santa Cruz, ó. Que aqui há uns 30 anos atrás, até 20 talvez, eram as arrancadas, ó. E aí eles fechavam
assim, e conseguia, digamos assim, era uma forma de ter arrancada nos acessos de cidade. Hoje em dia isso ainda acontece em vários acessos de cidade, assim, no interior do Rio Grande do Sul, sei bastante. É bem legal porque é uma forma que as cidades que não têm autódromo conseguem propiciar isso aí, né? Obviamente, cada vez se cuida mais da segurança, e fica mais difícil ter uns eventos assim. Depende bastante do local, mas é assim que começou, digamos assim. Infelizmente, por causa dessa tradição aqui até em Santa Cruz, foi da onde, digamos assim, a cidade começou a ter o autódromo depois, e o autódromo de Santa Cruz do Sul foi, digamos, construído. Uns dados aqui legal, por exemplo, a sexta marcha, 70 a 80 km por hora, 2.100 RPM, ali temperatura do motor 83 graus, ar-condicionado ligado, ó. Roda dianteira e a traseira ali 88 km por hora nesse momento, ó. Ponto de ignição tá dando 37 graus de ponto, ó. Bastante vácuo, claro, se pisa no fundo vai menos ponto, mas os motores assim no vácuo gostam de ponto. Bem embaixo ali a posição da Westgate, correção de malha fechada, ó. 87, 88 de sonda, ó. 1.2 milissegundos de tempo de injeção mais ou menos. São os injetores de 320 libra-hora. Aqui eu tenho ainda a sonda por cilindro, ó. Tem um cilindro ali, ó, um cilindro 4 aqui. Aqui tá um pouco mais pobrezinho, ó. Um trinzinho por cilindro ajuda ali, ó. A expectativa tá grande aí de chegar no autódromo, tá bem empolgado de vir ao autódromo aqui depois de tantos anos para um evento assim, fazer, especialmente de calibre até. Óbvio que vou tentar acelerar, vamos ver como é que vai ser. Não é o meu principal foco correr de calibre, entre aspas, para ter um recorde. Meu principal foco é encontrar as pessoas, compartilhar com vocês aqui, gravar. Então, se possível, eu vou tentar dar algumas passadas ali, mas obviamente sem muitas pretensões aí. Não estou buscando recorde mundial nem nada aqui. Até porque esse carro aqui agora, a preparação dele é uma preparação, digamos assim, totalmente voltada para ser um carro customizado de rua, assim. Tanto que tração, por exemplo, é muito prejudicada nesse carro. Esse carro é muito pesado na traseira, digamos assim, ó, não tem peso na frente, tanto peso na frente. A suspensão é tudo bucha, não tem nada de digamos assim, especial para arrancada ali, nem alinhamento, só tem 4 pneuzinhos novos, 225, mas de rua mesmo, não tem nada de radial. Então, de qualquer maneira, jogada é se divertir, sabe? E aqui tem um lugar para quem é das mais antigas ainda, que eu vou te falar que nem era o meu tempo, tá? Mas eu sei das histórias, digamos assim, que é a reta do Kannenberg. Para quem é bem das antigas aqui da região de Santa Cruz, com certeza conhece essa reta aqui, ó, porque já teve muito evento, digamos assim, de arrancada aqui, oficial e não oficial, né? Numa época que, sei lá, década de 80, 90, coisas assim, e é exatamente na lateral do autódromo aqui. O autódromo, ele é, digamos, naquilo ali, naquela área por ali assim, e aqui no caminho a Rio Parto tem essa reta aqui. Olha como é longa. Chegamos no autódromo aqui, ó, calibre estacionado, bem estacionado, benzão com pé de boxe aí. E aí, tudo bom, gurizada? Aí, ó, videozinho pro canal aí, ó. Tudo bom? Tudo descarregado, vamos testar um two-step agora aí, ó. E aí, beleza? Tem oi. Olha aí, ó. Ao vivo para arrancar da Pasque, Anderson Dick, made in Brasil, voltando dos Estados Unidos, tudo certo? Beleza, meu? Bom estar aqui, feliz da vida. Obrigado. Se prepara para dar autógrafo, viu? Tá bom, valeu.
1,5 kg. Vai dar bom? Mas é só de burnout só. A última saída. Botamos um pouquinho menos de ponto. Como é que vai ficar? Olha aqui, ó. Ei! Quem não conhece esse cara aqui, ó, é porque não conhece a arrancada, né? Oi, que satisfação o Anderson com nós aqui no Racha de Natal aí, ó. Seu Clóvis, Ô, Anderson Dick aí. Bom te ver, mano. Igualmente. Obrigado por vocês organizarem esse racha, que é importante pra nós. É aí. muito importante mesmo, é muito legal o comparecimento aí, ó. Pra quem tá assistindo também, tá faltando a presença de vocês aqui também. É um mega evento aqui. Que legal, cara. Que show, Anderson. E eu tava olhando essa D20 há mesmo uns 25 anos, assim, pelo menos, sempre nos eventos. Sempre. Essa aqui foi uma pioneira de Curitiba, desde 93, né? Desde o primeiro festival de 93, tá aí a guerreira aí com nós aí, ó. Tá com o golzinho aí? Trouxe o gol aí, do lado do teu box aí pra nós prestigiar o evento aí. Que bom que tu veio, viu? Estamos aí no teu box aí, prestigiar o negócio aí. Show de bom. É isso aí. Tem uma pista aqui, ó. Essa é uma das primeiras pistas de concreto do Brasil, né? Na época. Isso, isso mesmo, ó. Aquela vez assim, em contato com o prefeito, a gente pediu uma pista para arrancada, a gente fazia dentro da cidade e o prefeito era muito parceiro nosso, o Sérgio Moraes, gostava do automobilismo. Sim. Prestigiou em 95 essa pista aí, fizemos de concreto e depois ali partiu por autódromo, né? Pro circuito. Então tá aí a pista aí, ó. Uma pista mais famosa do Brasil, quem sabe no ano que vem uma Armagedon aqui, né? No prep, com concreto e tudo aí, ó. Ó, show de bola. Aí, ó. Aí, ó. Quem é que curte um no prep aí, acho que seria um bom lugar para ter mesmo. Perfeito. Nós tivemos uma prova aqui em 2007, foi uma prova histórica, né? Sim. Arrancada Cup. Arrancada Cup, e aí veio o pessoal famoso aí andar, veio os Draxler também aí, né? Sim, claro. Tem muita história aí. Temos história nesse autódromo aqui, muito legal. Mas show. Aí, ó, a noite promete. Vamos lá. E vamos andar na madrugada, viu? Obrigado, Anderson. Show de bola. Dá uma volta aí. Cheguei nos boxes aqui, eu tô dando uma circulada, só que é o seguinte, tá tanto barulho, a música é tão alta, os carros são todo mundo fazendo barulho, que eu não sei se vai dar pra gravar muito desses vídeos aqui, então eu vou gravar algumas coisas aqui, mas queria mostrar esse Calibre pra vocês aqui, ó. É de um amigo meu da minha cidade, ó, Santa Cruz do Sul. E esse cara aqui, ó, Jonas Viana. Daí, também beleza, amigo. Visitei teu irmão ontem. Ele mandou uma foto pra mim lá. Então o Jonas também mexe aqui direto. E olha aqui, ó. Calibrazão ali, ó. Banco concha. Uma alavanca bacana, ó. Todo esqueminha ali, ó. Booster de sistema antigo, uma FT400, ó. E aí, beleza? Como é que tá o senhor? Fala aí, ó. Projetinho, nós estávamos falando aqui, né? Admissão igual a minha. Coletorzinho, colocamos agora há pouco tempo, coletor 8 bico, esse original mesmo. Sim. Daí, negócio bem simplesinho. Eu falei pra ele isso aqui, ó. Vamos ver se ele me escuta, ó. Esse filtro de ar eu já tive um problema no meu Calibre. Fiquei uma vez, uma semana no Dinamon do SAT, tentando descobrir por que o carro não passava de 2 kg. E aí o Zé de Novo Hamburgo me disse, por que tu não tira o filtro de ar? Não, mas o filtro é bem aberto, você não vai dar nada. Eu tirei o filtro de ar, subiu quase 1 kg de pressão de curva, 200 cavalos. Esse filtro ele tem pouca superfície de filtragem. É só tipo assim, 3, 4 polegadas de área da tela. Se tu desmontasse essa tela e colocasse ela paralela, assim, a tela desmontada na frente da turbina, ela ia ocupar metade da turbina. Por isso que o filtro cônico ali, ele tem uma superfície toda em volta. Agora já vou tirar esse aí pra lá. Vai sem Quanto já virou nesse carro? Um tempo atrás, quando não era dele, o carro ainda, eu comprei. Não tinha o coletor, já virou 7.6. Que pneu? De 2 ou 8 não tem, de 205. Legal. Eu não sei quando é que o meu Calibre vai virar. Eu vou me entrar nas 2.9 seguro, porque eu acho que meus... Não, o patrão tem que andar lá dos outros. Meus pneuzinhos de nada ali, então tá ruim. Aí, ó, foi. Legal. Show. E agora, de quem que ele é? De quem que era esse Calibre antes? Era dele. Era teu Calibre? Tu
que é o dono? Como é que é teu nome? Michael Godoy. Ah, tá, eles falam, né? A história do carro é toda dele. Eu só comprei pronto agora. Montei por último o carro, foi pra garagem, da garagem foi pra casa dele. Nem cheguei a andar. Puta, sei como é que é, às vezes acontece. O cara não tem tempo, não aproveitei nada da última evoluída que nós fizemos pro carro. Legal. Mas é bacana o carro, sim. Eu tenho uma quietinha por calibre, então tudo bem. Acho que eu comecei também pelo teu calibre e fui buscar um calibre. Legal. Eu tinha um outro calibre, um vermelho e fiz igual o teu. Só que eu tive que vender um tempo atrás, mas agora fui atrás desse aí. Viu? E depois os caras querem me culpar, eu sou o culpado dessa. É o culpado, dessa cachaça que é o culpado. Tá bom. Essa eu tô tentando chegar no final dos boxes aqui, faz 2 horas que eu tô caminhando aqui, acho que é uns 6 km, né, mais ou menos do primeiro box até o último. Eu tô brincando, parei pra conversar com um monte de gente aí. Aqui, ó, tem uns amigos aqui, ó, pessoal das antigas aí. E o ninho raiz aí, né? Esse é raiz. Mostra aí, Juliano. FT500. Interior aqui, ó. Visão estratégica pro asfalto. É peso, né? Não, mas é isso aí mesmo, se divertindo. E olha como é fácil fazer a pressurização aqui, resolvido, admissão original, 4 biquinhos, 8? 4? 440 ali, viu? Que turbo que é esse aí? É o original do Tempra Turbo. Original Tempra Turbo. Quanto tá virando? Quanto virou essa? Ele é pra virar 7 de baixo. Tá de baixo, ó. Pneuzinho. Mas agora que estamos tirando algumas falhas que tinha, um problema de bico. Essa configuração mudou agora. E aí, olha aqui, ó. Box lotado aqui, isso aqui nem começou ainda, na verdade, ó. 5h30, ó. Começa às 6. Boa sorte, vamos lá, valeu. Agora aqui, depois de 45 minutos pra mim do final dos boxes aqui, que levou, ó, acho que tem uns 6 km. Vim falar com o grande amigo Michael aqui, ó. Esse cara é das antigas aí. E aí, ó, tudo bem? Beleza? Grande abraço aí pra vocês. Um dos responsáveis aqui pela organização. Isso aqui, né? aí, da PASC. Desde 2004, quando inauguramos aqui. E cara, a gente tá falando aqui quanto é importante fazer esse tipo de evento pra movimentar, né? Todo mundo, a economia, pra equipe, com certeza. Já é tradicional e aí o Anderson veio só pra engrandecer o evento. Vai ser sucesso total. Vamos lá, daqui a pouco começa, ó. Quero acelerar também. Boa sorte. Valeu. Os caras estão olhando meu moletom aqui, não, ninguém vai me tomar esse moletom, esse aqui é o meu, ó. Não vai tomar o moletom. C20, pai. Cadetão C20XZ aqui, ó. E aí? Show, né? Ah, legal. Aqui, ó, agora vai começar a prova, ó. Todo mundo alinhado lá. Vamos lá. Boa sorte aí. Boa sorte, valeu. Olha os carrinhos. E aí, cheveteira? Acho que tem mais Chevrolet do que AP aqui. Tá feia a briga. Hã? Pois é, então, depois tem que fazer uma contagem se é Chevrolet ou Volkswagen aí. Aí, ó, bem estilo hot rod, ó. Aí, gurizada. Beleza? Todo mundo aí. E aí? Aí? E os guri? Beleza? E aí, gurizada? Tudo bom? Aí, tudo certo. Olha aí. Ó, bonita camisa, hein? Valeu, aí, ó. Essa aí nem eu tenho, sabia? Vendeu, eles não deixaram pra mim. É verdade. Legal. Boa sorte. Valeu. E aí, gurizada? O pessoal do Calibre. Calibre aí. Chegou mais um no clube, viu? O Pedro chegou. E aí, gurizada? Aí, ó. E aí, beleza? Ó, rondinha. E aí, beleza? Tudo bom? Beleza. O rally, ó, isso não é? E aí tá a equipe de apoio, ó. Aí, ó. Beleza. O departamento de carros velhos e recuperados, que é o Sérgio, né? Especialista em drift na chuva, né? Só na chuva por enquanto. Marcos, que cuida aí do Calibre também, da oficina, das encrencas, né? Aí, se apresenta aí. Eu tenho o Golf Turbo, você deve ter visto no canal já. Eu não faço parte da equipe do comercial da Fiotec. Esse cara aqui parecia o Jean, mas agora virou o Papai Noel, acho. É o que estão falando, né? No Jean, faço os manuais e tem um Golf Turbo. Isso aí, né? O rosinho tá bonito. Vai aparecer no canal daqui uns dias já. Já fez o vídeo? Já fiz vídeo. Show.
Não, legal, isso aqui é a turma da Feutec. Na verdade, eles não estão a trabalho aqui, né? Eles tá vieram só pra acompanhar aqui também. No final, a gente contrata uns caras meio doentes. Então, mesmo em dia de folga, os caras sempre estão se envolvendo. Então, sempre do mundo. Aqui, ó. O pessoal pensa vara de pesca aqui, ó. Mas isso aqui é o que faz os vídeos de 360. Depois vocês vão ver como é pra passar. Prende no suporte aqui, ó. Um 3 ventosa, ó. Deixa eu passar o resto aí. E aí, gurizada? Beleza? E aí? Beleza, gurizada? Ó, o cadetão. Um GSI. E aí, gurizada? Beleza, beleza? Aqui é a seção do GSI. Cara, eu acho que tem mais Chevrolet aqui do que Volks. Mas tem que fazer uma contagem depois. E aí, gurizada? Beleza? E aí, gurizada? Aí, ó. Mas tem um Fiat também. E aí, gurizada? Beleza? Beleza? E aí? Beleza? Beleza? Olha aí. Ah, não, agora aqui o Volkswagen tá bem representado, ó. E aí, gurizada? Aí? Cadê teu irmão? Pô, tem que vir, fala pra ele vir aí. E aí, gurizada? Beleza? Olha aí. Tudo bom, meu? Tranquilo? Olha aí. E aí, gurizada? Beleza? Tudo bom? E aí, gurizada? Bom? E aí? Beleza? Beleza? Ó, aquela camiseta ali é especial, ó. Isso é difícil. E aí, gurizada? Como é que tá? Beleza? Beleza? E aí? Beleza, meu? Bom. Olha, até carro importado tem aqui. E aí? Cara, mas tem Corsa GSI, hein? Acho que metade da frota de Corsa GSI do Brasil. Santa Catarina. E aí? Audizinho também. Isso aí traciona, hein? 4x4? Não, esse é frontal. Ah, então não vai ser tão... Não é tanto assim, mas tudo bem. É que tem uns TT violentos agora aí nos novos. Ah, legal. Show. Valeu, beleza? Valeu. Dei uma voltinha já, gravei ali. Agora, na verdade, agora é da passada. Vamos fazer uma aposta. Quanto é que tu acha que vira? Eu não sei. 200. Tá? Eu botei na 9, eu entrei na categoria 9. Olha aí. Tá malandrinho. Vamos ver, só que eu não tenho nem ideia, porque é o seguinte, é uns pneuzinhos de madeira, pequenininho, né? Com peso, tudo, ar-condicionado, carro. Sim, carro é pesado. Não sei como é que vai virar, vamos ver se o controle de tração que a gente esquematizou aí é bom e o acerto do Venzon aí do Henrique ficou bom. Fala, o primeiro pega que você fez na sua vida, cara, foi com um Passat Flash prata. E eu dei pau nele. Não, ele fala que... Oh, caramba! É aquela história, né? Quem perde nunca esquece. Não, porque assim, te apavorado. Foi um dos primeiros carros. Jamais, o carro do Dave era bom, o teu tomou pau. Tira a tampa de pressão, vamos de novo hoje. Esse aqui era o que voltava pra trocar junta no meio da noite. Cara. Não, brincadeira.
ligeira, o câmbio é curto, né? Acho que não. Bota água aí. De combustível. Analisamos o log aqui. Sei porque uma bomba a pressão de combustível cai com acima de 1,4 kg de pressão de turbo, 1,5 kg. Tentei andar com 1,9 kg ali, caiu a pressão de combustível, aí deu 2 alertas no final de primeira e no final de segunda. Aí também a pressão de óleo tá meio caindo, é normal desse motor. Nunca consegui achar uma bomba de combustível que desse pressão de óleo. Vamos botar aqui, espero não derramar em nada. Até porque o Calibre, ele sempre teve problema de pressão de óleo. Eu já troquei a bomba desse carro umas 2 vezes tentando achar uma bomba que dê mais pressão de óleo. E nada dá muita pressão de óleo assim. Ele ainda tem só uns 3 kg e pouco de alta. Essa aqui é aquela bomba tal da NASA que, do Vectra 2.4, 16 válvulas do ano X. Foi feita na Alemanha, que não sei do que, uma missão assim, e não funcionou. Não deu mais pressão, vou ter que ver. Parece que tem umas bombas na Argentina ou na Shadec aí que eles estão fazendo novas, vamos ver se essas aí funcionam. E as bombas de combustível tem 2 válvulas aqui, mas é como se uma não estivesse funcionando. E é uma coisa que não tem como mexer aqui, então vou baixar a pressão tudo, deixar 1,4 kg e tentar melhorar. Descobrimos que os pneus estavam com 35 libras também, meio cheinho demais. O burnout foi bonito pelo menos. E agora vamos para a próxima, né? Melhorar um pouquinho. Enquanto eu tava aqui falando com o pessoal, tirando foto, dando uma atenção, peguei meu tuner particular aqui, ó. Tá dando uma ajeitadinha já no mapa, ó. Aí aqui, ó, a gente viu ali que tu girou bastante e não entrou a marcha. Sim, na verdade no log aqui, ó, eu fui girando nos sentimentos aqui, ó. 9,100, ó, de terceira, ó. Na verdade a primeira, ó. A primeira girou 7. Não, olha só. A primeira girou bom, 7 e pouco, só que eu. Aí não entrou. Talvez eu não pisei na embreagem certa. Eu tenho que. Tentou apertar atrás do volante. Não, isso não. Poderia, mas não foi o caso. E. Aquele 3, ó. Mas dá pra girar um 7 vai A única coisa, se cair menos aqui, ó. Ele perde muita velocidade. Ele ficou um tempão, né? Até entrar a segunda. A turbina esvaziou. Aí eu botei pra tu girar tipo assim 7.800 acender pra segunda. Tá. 7.800, tu vai entrar, vai acender, tu vai olhar e vai estar nos 8.000 já, né? Que eu não tava. Mas como ele gira 9.000 com uma facilidade. E tu vê que ele vem crescendo, ele vem patinando, ó. E a pressão de óleo? A pressão de óleo dá uma caidinha lá no 9.000. 2,2 kg de pressão de óleo a 9.000. Não é bom, né? Não precisa, né? Só, eu vou dizer assim, eu me conforto que eu tenho os aditivos aqui da NASA. Não precisa, e eu acho que não precisa. Tipo assim, ó, ele vem bonito. E a pressão de combustível diferencial, ela não... Não caiu. Ela caiu aquele básico de 0,2 que todo carro cai. Mas dá pra usar 1,5 kg aqui. Dá pra usar 1 kg. Mas ele vem no controle aqui? Sim, ele vem totalmente no controle. Sim. É que aqui não adianta, que o carro perdeu muito e quando ele entrou, ele disparou, né? Sim. Ele perdeu muito embalo, né? E as pontos por tudo os cilindros estão tudo certo. Olhou o ZGT? Olhou o ZGT? Não chegou na ZGT. Eu tava olhando mais a parte de... olha só como o enxerguete eletrônico funcionou bem aqui, ó. Pegou e ficou cravado aqui assim, ó. Aquele 4. E patinando e cortando ponto e ela continuou controlando a fudeza. Deixa eu ver a posição da gauge. Bem bonitinho. Força livre traseira na burnout aqui, ó. O burnout foi a
155 km por hora, ó. Eu dei uma tirada de pé no meio do two-step, ó. Começou a demorar e pisei de novo, deixei lá. Na verdade é só trocar as marchas. Mudou mais alguma coisa? Não, o combustível daquela mexida de antes já ficou certo, na Vevo, 2%, 3%. Em 8 mil ele pediu um pouquinho, eu só botei uns 5% em 8 mil. E mudei os LEDs só pra ele te acender um pouquinho antes, pra tipo, de repente não girar tanto. Porque a marcha, tipo, girando é ruim de entrar a marcha, né? O câmbio GM tem essa questão, né? Beleza, vamos dar uma... eu liberei um pouco mais de aqui. Sim. O controle ativo tava muito baixo, tava 10 por hora só, e aí, tipo, ele não deixa o carro andar. Sim, eu queria ver a força G aqui. Ele deu aqui na saída 0,4G, 0,5. E aqui tu vê que ele vinha crescendo, ó, e segurou, talvez ele ia crescer mais patinando mesmo. Ele dá mais força G de segunda. Pra ter uma ideia, olha só, ele dá 0,4G de primeira, né? O C8 dá 2G e pouco, 2,5 acho. Lembra que eu te comentei até brincando que o meu carro de primeira dava menos que o C8 de terceira ou quarta. O C8 de quinta eu acho que ele dá quase um G ainda. Não, 0,5, 0,6, acho que quinta ou sexta, assim. Eu me lembro que a minha primeira, a minha segunda era mais fraca que a quinta do C8. Mas tá muito legal o evento, ó. E só tem louco chegando aqui, ó. O pessoal da Feutec aí que trabalha. Todo mundo aí, ó. Vem a trabalho e vem a passeio, né? William, Saulo. Saulo tem história aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio um dia pra contar, né? Eu vou só resumir a história. Esse cara veio de Macapá. Só por causa de arrancada. Por paixão pra arrancada. Trabalha, Saulo no comercial, quem já comprou alguma coisa na Feutec diretamente, ó, revendedores, com certeza esse cara aqui tem certeza que atendeu muito bem. É isso aí. Show, muito bem. Totalmente. Tá legal aí. Aí, aqui ó, tá lotado. Eu nem botei a câmera on-board no carro porque tava muito escuro o carro, não tem nada de luz dentro. Mas inacreditável aqui ó, o público aqui ó. E aí? Bem legal o evento. Os caras me convidaram pro churrasco, mas eu sou meio ressabiado com esse negócio aí. Eu não sei se isso aí é um golpe ou não, eu acho que sabe o cara. Sabe aquele. Contigo, o cara que faz. Como é que é o cara que trai é desconfiado, né? Exato, né? Então não sei, ó. Vamos ver se é golpe ou não. E aí? Olha aí, acho que não é golpe, hein? Olha aí, ó. Mas né? Olha o churrascão aí, ó. Bah, esse tá. Ó, os caras me convidaram pro churrasco, eu não sabia ser golpe. Filmou ali, né? Mas aí, derby, tudo bom? Vamos te ver. E aí, gurizada? Beleza? Tu já viu umas 200 vezes. E aí, beleza? Ele ainda não. Porra, com certeza. É mais tarde essa ali. Cara, tá bonito isso aqui, hein, ó. Olha a lenha aí, ó. É lenha. Show mesmo. Aí tem uma estrutura aqui no negócio mesmo, hein? Olha aqui o reboque. Reboque é estruturado pro churrasco mesmo. De quem que é esse reboque? É do Estevam? Estevam mesmo? É. Eu não conheço por Estevam. Pra mim é o Derby. É o Derby, é. Te chamam de Derby ainda ou não? Chama, Derby, sim. Ei, te chamam de Derby ainda ou não? Sim, ainda é a mesma coisa, irmão. Derby é porque, Derbalda é porque tu fumava Derby, que era churrasco. Não, porque tu tinha um cigarro pra dar pros outros. Eu fui pedir um cigarro pro amigo meu, né? Me empresta um cigarro. Ele fumava calto, o cara, né? Ele tinha carteira de Derby no bolso. Daí pro chupim lá. Daí vamos emprestar cigarro, ele chamava do Derby. Daí ficou lá, aí Derby, ó, tá aí teu cigarro. Essa história eu me lembro. Bom, legal, vamos ver se vai sair o churrasco. Tá muito escuro, não tem luz, nós estamos tentando acelerar o carro aqui pela terceira vez. Na outra passada eu fui passar a marcha de ó, temos iluminação, temos o nosso assistente de câmera aqui, ó. Na outra passada o Venzão mexeu no controle de tração e a gente liberou demais o controle de primeira, o carro deu uma disparadona de giro assim, eu não estava preparado para passar a marcha rápida, acabou girando 9.200 e aí não enfiou a segunda, ficou literalmente dura a alavanca. Eu vou me concentrar agora para ver se eu consigo passar a marcha uns 7.000 e pouco ali. E se rezar para quem enfia a segunda e passar as marchas mais baixas. Mas tá muito legal aqui, o evento tá cheiaço assim, tem gente pra caramba. Tá todo mundo
por aí, tem fila na entrada da pista ali para poder acelerar os carros. Temos aí o nosso sistema, nossa assistente de pista aí, ó. Isso que vocês não estavam quando quebrou o C8 e tava 1 quilômetro assim, entrou um cara dentro da coisa para puxar um parafuso assim para ficar em neutro e os outros tudo puxando, só que o carro ficava engatando o freio elétrico sozinho, tinha que ficar parando toda hora. Aquela foi, isso aqui tá fácil. Bom, vamos dar mais uma passadinha, vamos ver aí, são 10h20 da noite. Nem sei como é que vai ser o dia de hoje aí, noite, mas tá legal. Isso aqui é legal. 5-4. É legal, hein? Anderson. É o homem que modificou a arrancada e o automobilismo brasileiro e mundial. Com as suas ideias, com o seu trabalho, com a sua humildade. Quem conhece o Anderson sabe a sua humildade. E eu gostaria de passar aqui as palavras para quem conhece o Anderson desde muito tempo. Eu também te conheço desde muito tempo, desde o Vecna Vermelho. Mas eu quero passar primeiramente para o presidente da PASC. Quando o Anderson fez a injeção, ele testou em carros de Santa Cruz, teve com o Fábio Viana, com o David, com outros carros que andam aqui. O Reinaldo Ramschlager, da Spengler, outros tantos. O que aconteceu? Acreditaram e foi desacreditado e voltaram para os carburadores. O Anderson disse, não, isso funciona, se fizer bem certinho, funciona. E aqueles carros que continuaram usando a Fueltech cresceram e deram um exemplo de que funciona, que é a tua marca. Tu está sempre se dedicando para que a marca funcione. Então nós temos aqui apenas uma lembrança, uma placa que eu gostaria de falar para você, gostaria de ler. A Associação de Pilotos e Preparadores do Automobilismo de Santa Cruz do Sul reconhece o exímio trabalho realizado com suas criações geniais para a busca de performance em nosso meio. É com muito orgulho que temos um filho de Santa Cruz do Sul contribuindo brilhantemente com grandes feitos em autódromos nacionais e internacionais com a empresa Fueltech. Parabéns pela trajetória honrosa, construída com muita dedicação e brilhantismo. A PASC, Santa Cruz do Sul, 18 de dezembro de 2021. Muito obrigado mesmo. Eu nem no processo, eu nem entendo direito o que está acontecendo. Vocês que me conhecem desde o início, eu para mim me sinto aquele mesmo guri caminhando nos boxes e mostrando a injeção, tentando ajudar todo mundo. E eu acho que é isso que me deixa feliz. Então, uma coisa que às vezes as pessoas brincam, mas tu tá aqui acelerando o carro e mas tu tem um Corvette de 1.700 cavalos, mas cara, a alegria é a mesma ou maior, não importa o valor do carro, não importa. Cara, eu vi muita gente com um Chevette, um Passadinho, um carro simples, um sorriso no rosto, tu vê que é verdadeiro. E eu acho que a arrancada cresceu muito no mundo, no Brasil, e Santa Cruz é uma das expoentes disso. Eu me sinto muito feliz de ser considerado um influente nessa parte de ter crescido a arrancada, porque é um hobby, as pessoas precisam ser felizes. E se as pessoas descobriram que não adianta tu ganhar dinheiro, não adianta tu ser rico, mas tu não tem amigos, tu não tem um hobby, tu não tem alguma coisa para divertir. E os carros são essa nossa descarga. Então, assim como vocês estão aqui, porque vocês curtem isso,
filme, muitos falaram que assistem os vídeos do Mask, e da mesma coisa, paralela, nunca imaginei que fosse dar essa repercussão, honestamente, nunca imaginei. E ao mesmo tempo eu vejo que isso ajuda as pessoas a motivar, e isso é a melhor recompensa. Então, muito orgulhosamente de Santa Cruz do Sul, a gente diz sempre que a Feutec ela é de Santa Cruz, em toda a região. Eu acho que hoje me surpreendi quanto carro tem aqui, e eu acho que tem 100 vezes mais oficinas ou carros do que tinha 20 anos atrás quando eu comecei. Então, é uma evolução muito grande. Parabéns a vocês que estão sustentando. Clóvis, especialmente, cara, multicampeão, e tá aqui de noite, não é por dinheiro, é por paixão, assim como todos vocês. Então, parabéns também, obrigado por que vocês estão fazendo. O pessoal me pegou de surpresa ali, realmente não esperava essa homenagem que eles fizeram na pista. Não sei se ficou claro no vídeo ali, na verdade eu estava preparado para largar e eles me chamaram para largar mesmo, só quando eu cheguei ali o Clóvis mandou parar depois do burnout, dizendo não, para que tá vazando alguma coisa, e me fez sair para olhar o que estava vazando, e na verdade era uma pegadinha para eles fazerem essa homenagem aqui, que foi fantástica, assim, ó, eu realmente confesso que eu não esperava, nem passou pela minha cabeça algo assim, e fico muito feliz, assim, a mensagem, assim, só para vocês entenderem, a Associação de Pilotos Preparadores de Santa Cruz do Sul, né, que é quem organiza e gerencia todo o autódromo aqui, nesses praticamente 20 anos do autódromo, fizeram uma homenagem ao digamos assim, a mim, por ser santa cruzense, por ser da cidade, o que eu representei pro automobilismo nacional e internacional. E assim, é um orgulho maior ainda, assim, muito grande para mim poder representar, digamos assim, e ser homenageado aqui pela minha cidade natal. Então, olha, um dia fantástico, assim, o Calibra fez esse papel que na verdade eu queria vir aqui dar uns burnouts, me divertir, dei umas 3 ou 4 largadas ali, não consegui passar as marchas direito, o carro ou ele gira 9.000 e pouco para a turbina pegar na faixa certa, que o motor é tudo feito para 9.000 e pouco, só que quando se passar nessa marcha não estava passando as marchas bem, acho que eu vou ter que tirar o câmbio para dar uma olhada se o sincronizado, se as coisas estão tudo certas, mas o objetivo não era vir competir com o carro, o objetivo era compartilhar com as pessoas. Estou meio sem voz aqui de tanto que eu conversei com as pessoas, conversei com amigos, reencontrei amigos antigos, falei com muita gente, tirei muita foto aqui, foi realmente um ambiente fantástico e um momento fantástico. Então encerramos aí esse episódio, eu acho que espero que vocês tenham gostado, foi um pouco diferente também, mostra um pouco da parte pessoal, uma parte onde é que comecei digamos assim, a minha vida profissional e também pessoal. Então espero que tenham gostado e aguardem os próximos capítulos aí.